Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Que bom que você veio para cá, está com a gente, você que está chegando pela primeira vez, ou mesmo você que já está conosco há algum tempo. Que bom tê-los aqui, para nós podermos conversar, bater papo. E veja, quero voltar a fazer aquele convite que sempre faço. Venha conhecer o nosso curso de História. Entre em contato comigo, com a professora Viviane e venha conhecer o nosso curso. Tenho certeza que você vai gostar. Eu, professor Oswaldo, a professora Viviane, que é a coordenadora do curso, e a gente vai marcar um dia para você vir aqui, assistir alguma aula e conhecer. Tenho certeza que você vai curtir, vai gostar de estar aqui entre nós, com os nossos alunos. A relação que temos de amizade, de companheirismo entre os alunos é muito, muito bacana mesmo. Agora veja, também queria contar para você algo que eu contei já em vídeos anteriores. Você que é um ficcionista, que gosta de contar histórias, né? Você tem aqui na Universidade Tuiuti do Paraná, no curso de História, uma oficina de literatura, onde nós justamente ajudamos aqueles que querem ser escritores, mas não apenas de material didático, mas de romances mesmo, de contos, de livros, a se exercitarem, a produzirem, né? E aqui nós temos uma oficina voltada justamente para isso. Beleza? Bem, eu queria conversar com você sobre o seguinte hoje. Você vai encontrar aí no nosso canal, dê uma procurada nos vídeos, nós falamos em programa anterior a respeito do filme Rambo, né? O Rambo 1, First Blood, filme da década de 80, o melhor falando, de 1982. Falamos sobre esse filme, sobre como ele se destaca em relação aos filmes que vieram depois. Dê uma olhada no vídeo. Justamente mostrando como o primeiro filme ele tem uma preocupação diferente, né? Já que ele é baseado no livro de David Murrell, First Blood, o nome do livro. E por ter esta preocupação voltada a este livro, né, no final das contas, ele age diferente dos demais filmes. Por quê? Porque este filme é muito voltado, o primeiro, né, e o livro, a uma crítica à guerra do Vietnã, propriamente dita, né? E como os soldados eram recebidos nos Estados Unidos, tratados, às vezes chamados como assassinos, por conta de terem matado na guerra do Vietnã, numa guerra que boa parte da população norte-americana, principalmente os jovens, já não concordavam com aquela guerra, não concordavam em ter que ir para a guerra, daí o movimento hippie, tudo isso que eu conversei com você. E por que nós fizemos esse programa anterior em relação ao filme Rambo 1? Porque agora, recentemente, foi lançado o Rambo 5, Lost Blood, ou Lost Blood, né? Como ficou traduzido aqui no Brasil, Rambo até o fim. E justamente para a gente poder traçar um comparativo entre os dois filmes. O primeiro e este agora, o Rambo 5, que é o último. E fomos aqui, nós do canal, fomos assistir. E eu gostaria agora de comentar com você a respeito do filme. Olha, já vou avisando, hein? Alerta de spoiler. Muito provavelmente alguma coisa que eu vá dizer aqui tem algum spoiler do filme. Por favor, se você não viu o filme ainda, não assista. Ou se você não se importa, continue com a gente, tá? Eu até vou confessar para você que às vezes não me importo muito não, dependendo do tipo do filme, até o spoiler às vezes até me anima a ir assistir. Mas vamos lá. Como é que pode se traçar uma relação entre o primeiro filme e este último? Primeiro, comentar com você o seguinte, quero deixar bem claro, sou um fã do Stallone, tá? Sou um fã do Stallone, sou fã dos filmes dele, de alguns dos filmes dele, eu diria talvez na maioria dos filmes, certo? Gosto muito do Rocky, acho que o Rocky é uma sequência de filmes muito legal, também engajada em certos aspectos, poderemos comentar, comprometida com certos aspectos de sua época, né, com certas propagandas do elemento norte-americano em sua época e tal, mas o Rocky 1 principalmente, até o Rocky 3 são filmes muito legais,
muito significativos e que valem, sem dúvida, a pena de serem assistidos. Mas sou um fã, então não vá acreditar que está aqui alguém que não gosta do Stallone e não gosta dos seus filmes, muito pelo contrário. Mas fomos assistir aqui do canal. E eu devo dizer para você que era um filme que seria plenamente dispensável. E digo um pouquinho a mais ainda, inclusive. Se eu não dissesse para você que é um filme sobre o Rambo, muito provavelmente não faria diferença. Porque simplesmente é um filme sobre uma vingança, né? E o Rambo, ele é um soldado, né? E um filme sobre vingança, você encaixa outros personagens. Você dá nome a esse personagem um outro nome. Não precisaria ser o Rambo. O Rambo, ele tem uma sequência. O Rambo tem um universo. E ele deveria ser encaixado nesse universo. É errado tentar tirá-lo desse universo. O universo dele é específico. É o universo da guerra, de um ex-combatente, ou no próprio elemento da guerra. Então, retirá-lo daí não é muito legal. Mas, de qualquer forma, seria possível retirá-lo. Mas não para um enredo que necessariamente não teria a ver com ele, que poderia ter com um outro personagem de ação que já existisse ou até que você criasse, certo? Então, primeiro um olhar de fã, né? Daquele que curte filmes do Stallone. Foi muito bom vê-lo na tela, ver que aos 73 anos o Stallone está em plena forma ainda para fazer mais filmes, e que bom, espero que ele faça mais filmes. Mas pena que este filme tenha sido colocado como o último do filme do Rambo. Algumas coisas iniciais. Primeiro, um forte engajamento político no filme, né? Um forte engajamento político, engajamento com uma proposta norte-americana, política, de direita, ali bem presente, uma colocação até desnecessária em relação ao México, aos mexicanos. Sei que alguns aí vão me criticar, dizendo, não é isso, veja bem, são apenas vilões. Não era necessário caracterizar como vilões os mexicanos e estereotipá-los da forma como foram estereotipados. Você deve estar vendo aí, inclusive, os dois vilões, né, que são irmãos, os dois principais vilões, chefes de toda lá digamos, uma organização criminosa no México, voltada a escravizar mulheres, prostituir mulheres e tudo mais. Há um momento, inclusive, em que o Rambo também aparece cercado por uma grande quantidade de vilões, né? Aquela coisa do super soldado que enfrenta todos e tal, e que, na verdade, devo fazer justiça. Ele até não enfrenta todos, ele apanha uma surra legal. Mas por quê? Porque ele estava fora do ambiente dele, né? Depois, quando ele leva esses inimigos para o ambiente dele, a coisa muda. Mas tem, assim, alguns aspectos legais. Por exemplo, o Rambo começa o filme praticamente vestido de cowboy. Você deve estar olhando aí com chapéu de cowboy. Ele aparece praticamente vestido de cowboy, né? Simbolizando o norte-americano em si. No momento lá de uma grande chuvarada e de uma enxurrada que está acontecendo naquele momento. E essa enxurrada fica meio que alegórica naquele momento ali. Fica uma alegoria para uma enxurrada, que seria uma enxurrada violenta, contra a qual eles tinham que se segurar. E essa enxurrada acaba fazendo meio que uma alegoria em relação à chegada tumultuada de imigrantes nos Estados Unidos. Não foi muito legal isso. Além do que, por 2 vezes, desnecessariamente, o filme faz referência ao muro, que tanto o presidente Donald Trump quer construir e continuar construindo, porque já existe o muro, né? Mas quer continuar construindo entre o México e os Estados Unidos. Tem um trecho, inclusive, em que ele mostra, né, a ausência do muro e como ele mesmo passa facilmente de um lado para outro, né, do México para os Estados Unidos, mostrando a necessidade de uma fronteira e tal.
né? E caracterizando os mexicanos como os bandidos, demonizando propriamente dito os mexicanos como bandidos. Inclusive os atores, os dois nem são mexicanos. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, um eu tenho certeza, o outro nem tanto. Mas, se eu não me engano, os dois são espanhóis. Principalmente um deles, tenho certeza. E, desnecessariamente, faz essa demonização. E o filme passa inteiro tentando justificar a violência que vai ser imprimida nele. Então, a violência toda que vai ser colocada nele, a violência dos bandidos e depois toda a resposta também violenta, extremamente violenta, do Rambo em relação a eles, matando literalmente todos, mas aí no ambiente dele, dentro dos Estados Unidos e dentro da fazenda que agora ele tem, tipo um sítio, uma fazenda que ele tem, né? Mora ali com uma mexicana e uma descendente de mexicanos, talvez, não fica muito claro, e uma sobrinha também de descendência mexicana, mas que estão nos Estados Unidos. E então tem uma outra mentalidade que não é igual à mentalidade dos mexicanos lá em seu próprio país. Desnecessária essa demonização. Não vejo por que era necessário fazer um filme com essa proposta, com esta ideia. Poderia o filme ter caminhado em outra direção, sem todo esse engajamento. O Rambo não precisa disso, principalmente se você comparar com o primeiro filme. O Rambo muda muito, né? Ele ali aparece velho, completamente descaracterizado em relação a ele, a figura do Rambo. Claro, ninguém quer ele ainda de faixinha na cabeça, cabelo comprido. Não pense que é isso, não. Mas no sentido do que ele é efetivamente, o soldado que ele é, né? E o soldado que ele é aparece tão somente nas táticas que ele vai utilizar para vencer os bandidos que vão vir atrás dele depois que ele elimina alguns, inclusive o irmão do principal vilão. Então veja, o filme é um filme de ação, é um filme de extrema violência, ação, você vai ver explosões, briga, soco, facada, tudo isso que nós, fãs, né, desse estilo de filmes, até gostamos. Mas é importante ter um enredo legal, um enredo realmente que proporcione uma viagem legal. E isso o filme não entrega. Digo para você com pena, porque, como disse, sou fã do Stallone. Eu queria sair do cinema com um sorriso de um lado ao outro, mas não pude. Saí meio frustrado, e principalmente pelas referências desnecessárias, que até, muito provavelmente, politicamente, o Stallone concorda, né, com o Donald Trump, mas que necessariamente não precisava aparecer em filme. Mas volto a comentar, é uma característica dos filmes de Stallone estar engajado, né? Se nós pensarmos em outros filmes que podemos comentar aqui, os próprios filmes 2 e 3 do Rambo, o próprio filme 4 do Rocky, né, em que ele vai à União Soviética lutar contra o boxeador Drago da União Soviética, são filmes engajados, que lá falavam da Guerra Fria, da contraposição Estados Unidos e União Soviética. Filmes engajados, né? Filmes dentro de uma política bem, digamos, até conservadora norte-americana. Mas acho que o Stallone não precisava ter chegado a esse ponto no último filme e fazer aquele tipo de colocação em relação ao México e aos mexicanos. Por mais que eu gostasse de dizer para você, quase não saiu, hein? Gostaria de dizer para você que o filme foi legal, ele sai comprometido aí. Bem, era esse o recado que eu queria dar para você, era esse o comentário que eu queria fazer com você em relação ao filme Rambo 5. Beleza? Espero que você tenha gostado. Assista também o filme, tire as suas conclusões. Não necessariamente tem que concordar comigo. A discussão é que é o negócio, é debatermos. E não esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau!